Senhor Deus, poder essa noite com Jesus, Pai. Poder teu servo, Pai, louvar, fazer a tua vontade, Senhor. Poder também, irmão Fernando, Pai. Obrigado essa noite com Jesus, Pai, na tua presença. Te agradeço na tua presença, Senhor. Vai fazendo impossível acontecer essa noite abençoada. É uma noite de exposto na vida de cada um que está precisando, Deus. E vai fazer a tua vontade, Pai. Eu entrego cada um, Pai. O teu servo que vai deixar fazer a tua vontade essa noite, Pai. É uma noite de exposta, Senhor. Tu sabe agir, tu sabe trabalhar, tu sabe fazer a obra, Pai. E obrigado por tudo mais uma vez, Senhor. Essa noite abençoada. Para isso também, irmão Fernando, vai dando vitória. E vai dando vitória ao teu servo, Pai. Em nome de Jesus. O Senhor está no controle, no barco e no recinto. Faça a tua vontade essa noite com Jesus, Pai. É uma noite de bênção. É uma noite de resposta na vida de cada um que está precisando, Deus. Vai entrando e fazendo um milagre acontecer. Deus, tu é Deus de milagre, Pai. E o Senhor fazendo agradecer por tudo, Deus. Faça que ninguém pode fazer, Senhor. Vai usando o servo, faça a tua vontade nesse lugar, Pai. O Senhor aqui é o grande, aqui é o Senhor. Faça a tua obra, Pai. Essa noite abençoada, é uma noite de resposta. E faça a tua vontade. E eu agradeço por tudo, em nome de Jesus. E está no controle de tudo, Pai. Faça que ninguém pode fazer, Pai, essa noite abençoada. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmão. Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus. Amém, irmão. Glória a Deus. Pode ficar à vontade, tá bom? Amém. Irmãos, eu só vou cumprimentar cada um com a paz do Senhor Jesus. Eu peço para os irmãos estar compartilhando esta live para quem precisa ouvir a palavra de Deus. Que o intuito desta live, Noite com Jesus, é para falar do amor de Jesus. Para que Deus possa fazer um guerre trabalhar, um guerre agir na sua casa. Hoje o Senhor marcou um encontro com você. Você tem falado, né, conosco com sua palavra. Eu costumo falar, irmãos, que a palavra de Deus é a própria profecia. O Senhor tem falado conosco. O Senhor também usa profeta. Eu creio que Deus usa profeta. E é lindo ver o Senhor usando, né? E também eu posso dizer que eu amo ver o agir do Espírito Santo, ver Deus usar pessoas para falar aquilo que Deus quer falar, mas muitas vezes a gente quer ir só atrás de profeta. Então, eu vou estar deixando uma palavra aqui profética para a sua vida, baseada na palavra. Amém? Mas aí que você vai estar louvando ao Senhor. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade. Segundo, a irmã Luziara, que se lembrou novamente. Deus abençoe grandemente essa casa, a sua família, em nome de Jesus. Eu vou estar louvando ao Senhor. E esses dois louvores colocou no meu coração para estar louvando. Eu creio que Deus vai falar com alguém que precisa ouvir. Porque o Senhor fala na palavra, o Senhor fala nos louvores, o Senhor usa profetas para falar. Antônio, seja bem-vindo, irmão. Deus abençoe grandemente. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Vou estar louvando ao Senhor. Tua voz, Senhor, faz tremer o deserto. Tua voz, Senhor, ecoa sobre as águas agitadas. Na alma inquieta
que não consegue descansar. Tua voz, Senhor, fez o universo, tua voz, Senhor, é cheia de majestade, ela aponta a direção, dissipa toda a confusão e traz luz na escuridão. Eu preciso calar todas as vozes, menos a tua. Silenciar todas as vozes, menos a tua. A tua. A tua. Se eu não te ouvir, eu morro. Se eu não te ouvir, eu pereço. A voz é livramento no meio do tormento. Tua voz é tudo. Mas se eu te ouvir, eu vivo. Se eu te ouvir, eu prospero. A voz é segurança no começo, meio e fim. Tua voz é tudo. Eu preciso calar todas as vozes, menos a tua, Senhor, silenciar todas as vozes, menos a tua, a tua, a tua. Se eu não te ouvir, eu morro. Se eu não te ouvir, eu pereço. Tua voz é livramento no meio do tormento. Tua voz é tudo. Mas se eu te ouvir, eu vivo. Se eu te ouvir, eu prospero. Tua voz é segurança no começo, meio e fim. Tua voz é tudo. Fala, Deus, fala, Deus, toca-me com brasas do altar. Fala, Deus, fala, Deus, sim, alega, tenta o teu mandar. Fala, Deus, fala, Deus, toca-me com brasas do altar. Fala, Deus, fala, Deus, sim, alegra, tenta o teu mandar. Se eu não te ouvir, eu morro. Se eu não te ouvir, eu pereço. Tua voz é livramento no meio do tormento. Tua voz é tudo. Aleluia! Mas eu te ouvi, eu vivo. Se eu te ouvir, eu prospero. Tua voz
é segurança no começo, meio e fim. Tua voz é tudo. Enquanto louvava esse louvor, o Senhor ministrava no meu coração para falar esta live, que muitos ouviam a voz do Senhor, muitos começaram a ouvir a voz do Senhor, muitos estão querendo ouvir a voz de Deus, e o Senhor vai atender esse pedido. Aleluia! Oh, glória a Deus! Muitos vão fazer, vão ouvir, vai acontecer que nem o Senhor fez com Samuel. Aleluia! Muitos vão começar a ouvir a voz do Senhor. Muitos que estão pedindo ao Senhor para falar, para ouvir a voz do Senhor, o Senhor vai permitir acontecer. Aleluia! Meu Deus, oh Espírito Santo da verdade. O segundo louvor vai falar o seguinte: o que veio para destruir foi mandado para paralisar. O chamado que o Senhor me deu e queria minha voz calar. Mas eu sabe como trabalhar, para quem nem sabia esperar. Vai ser mais uma história para contar, mais um hino que eu vou cantar. Transforma em bênção, Jesus. Transforma em bênção, Jesus, o que veio para enfraquecer, mas só que vai me fazer. Transforma em bênção, Jesus, transforma em bênção, Jesus, o que veio para enfraquecer, mas só que vai me fazer, o que veio para destruir foi mandado para paralisar. O chamado que o Senhor te deu e queria tua voz calar, mas Deus sabe como trabalhar, para quem ele sabe esperar. Passei mais história para contar, mas o hino que eu vou cantar. Transforma em bênção, Jesus. Transforma em bênção, Jesus. O que veio para enfraquecer, mas só que vai fazer. Transforma em bênção, Jesus. Transforma em bênção, Jesus. O que veio para enfraquecer, mas só que vai me fazer, vai me fazer. Eu posso tudo naquele que me fortalece. Eu posso tudo. Eu estou triste ou está alegre. Se a Bíblia diz eu creio assim, eu posso tudo. Eu posso tudo. Aquele que me fortalece, eu posso tudo. Eu só triste ou está alegre. Se a Bíblia diz eu creio assim, eu posso tudo. Transforma em bênção, Jesus. Transforma em bênção, Jesus. O que veio para enfraquecer, mas só que vai me fazer. Transforma em bênção, aleluia. Transforma em bênção, Jesus. O que veio para enfraquecer, mas só que vai me fazer. Vai me fazer. Esse é o nosso Deus, o Deus que transforma a maldição em bênção. O Senhor está transformando toda a maldição em bênção. O que veio para paralisar, aquilo que veio para paralisar o seu
o seu ministério, a promessa de Deus, o Senhor vai transformar em bênção. Esse é nosso Deus, vai me fazer. Aleluia! A presença de Deus está neste lugar. Não sei se você está sentindo a presença de Deus, mas Deus está falando conosco no louvor. O Senhor vai transformar em bênção o que está, aleluia, que veio para paralisar você, a sua casa, a sua família. E o nome do Senhor vai ser glorificado. Aleluia! Sem perca de tempo. Eu vou estar lendo a passagem que o Senhor colocou no meu coração. Nós ministramos esta palavra ontem na live. E o Senhor está direcionou para esta live falar a mesma palavra. Porque o Senhor é um Deus que ele fala conosco na sua palavra. Ele nos dá uma palavra. Eu meditei essa palavra esses dias. Graças a Deus, o Senhor tem nos dado entendimento pela graça, pela misericórdia do Senhor, porque tudo é para a glória de Deus. Amém? A palavra que você tem colocado no meu coração está no livro de Salmos, capítulo 81, versículo 10. Aleluia. Eu vou falar aqui sobre ser cheio do Espírito Santo. Porque o Senhor quer levantar uma geração nesse tempo de hoje, avivada, cheia do Espírito Santo de Deus. Você quer pegar, você quer louvar o Senhor, você quer ser um instrumento do amor de Deus para curar, para libertar. Primeiramente, você tem que ser cheio do Espírito Santo. Aleluia! Oh, Espírito Santo, a palavra do Senhor vai dizer assim. Livro de Salmos, capítulo 81, versículo 10. A paz do Senhor, irmã Vanessa, Deus abençoe. Em nome de Jesus. Seja bem-vinda. Cada irmão que está aqui, paz do Senhor, seja bem-vindo. Compartilhe esta live, porque tem vidas que precisam ouvir a palavra de Deus. Amém? E a palavra de Deus vai dizer assim. Salmos, capítulo 81, versículo de número 10, vai falar. Aleluia. Aleluia. Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Abre a tua boca. Abre a tua boca. Abre bem a tua boca. E eu a encherei. Essa palavra você tem transmitido sobre o Espírito Santo. Mas, para nós ser cheios, é necessário ter um papel nosso. O Senhor, Ele quer nos encher. Mas nosso papel é fazer o que Deus ordena para que a gente possa ser cheio do Espírito Santo. Nós sabemos que Jesus falou para os seus discípulos: Ficai em Jerusalém, que do alto sejais revestidos de poder, porque eu vou enviar o Consolador, e ele vai consolar vocês no tempo de angústia, ele vai encher vocês de autoridade, de unção, para pegar a palavra. Aí nós sabemos que Jesus, após de dizer aquilo, Jesus, ele disse ficar em Jerusalém. Porque é aí que eu vou enviar o Consolador. E
Mas eles precisaram também não só estar reunidos, eles se reuniram em Jerusalém, em Atos capítulo 2. Que aí vai falar que todos estavam reunidos no mesmo lugar. Mas para ser cheio do Espírito Santo, irmãos, a nossa parte também é o quê? Orar. Buscar o Senhor. Estar em santidade e comunhão com Ele. Estar em oração, em consagração. Jesus também, Jesus é o próprio, a gente tem Jesus como exemplo. Jesus, como foi batizado por João Batista, no livro de Lucas, aleluia, vai falar. E é sobre este livro. Eu amo este livro de Lucas, porque esse livro de Lucas é detalhista. O que a Bíblia vai falar nesse livro de Lucas? Aleluia, Jesus. A palavra de Deus vai dizer que Jesus estava orando quando João Batista foi batizar Jesus. João Batista não quis batizar Jesus, mas Jesus disse: me batiza das águas para que se cumpra tudo aquilo que Deus tem falado. Que meu pai, é, que meu pai falou para se cumprir o que está é, determinado pelo Senhor. E quando João Batista batizou, a Bíblia vai falar que Jesus estava orando. Jesus estava orando. E quando ele foi batizado, a Bíblia vai falar, e quando ele estava orando, a Bíblia vai falar que o céu se abriu. Aleluia. E quando o céu se abriu, irmãos, a Bíblia vai falar que o Espírito Santo de Deus, não sou eu que estou falando, tem a Bíblia, tem a palavra, Lucas. Ali vai falar que o Espírito Santo se incorporou uma formato de uma pomba e desceu sobre a cabeça de Jesus. E no céu houve uma voz de Deus dizendo: este é meu filho amado, a quem te dá muita alegria, que me comprazo, outras traduções. E Jesus foi cheio do Espírito Santo, porque além de ele estar reunido com João Batista e foi batizado, ele estava orando. A Bíblia vai falar de Efésios, capítulo de número 5, versículo 16, versículo 18, sim, para a memória. Não se embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Porque o vinho, Paulo estava falando aqui que o vinho está se contendo, tinha consciência, mas o Espírito Santo de Deus não, ele te enche, te traz paz, ele te traz, aleluia, ao céu que Deus tem para você. Aleluia. Não é só estar reunido em um só propósito, mas também estar, aleluia, em comunhão, em oração. Em Atos capítulo 2, a Bíblia vai falar que os discípulos estavam reunidos em um só propósito, orando, buscando ao Senhor. E o Espírito Santo de Deus os encheu e começaram a falar outras línguas. O Espírito Santo de Deus, ele deu a cada um ele deu o dom. A Bíblia vai falar que o Espírito Santo lhe dá dom de línguas, dom de interpretação de línguas, outro lhe dá dom de profecia, ele dá dom de palavra de sabedoria, e também, que é o principal, o importante, de sentimento de espírito.
Aleluia. É esses dons que o apóstolo Paulo fala nessa carta de Coríntios. E a cada um o Senhor tem dado um dom. Aleluia. Mas para Deus nos encher de autoridade, nos encher de unção, é necessário a gente estar orando, buscar o Senhor. E também está vazio. Ser um vaso vazio nas mãos do Senhor. Porque Deus não vai encher, o Espírito Santo de Deus não vai encher vasos que estão cheios. Cheios do que, Rafael? Cheios da sua própria vontade, cheios de soberba, cheios, aleluia, fazer a sua própria vontade, negando a vontade de Deus, cheios do seu eu, porque o Senhor, e só quer encher vasos que estão vazios. Quem não lembra da viúva que foi atrás do profeta Eliseu? O profeta Eliseu perguntou: o que você tem em casa? Ela contou a situação que ela estava. Ó, veio o meu esposo, é servo teu, ele é temente ao Senhor, ele morreu. E agora veio homens que pegar meus filhos como escravo, para que, é, para que isso possa ser paga a dívida. Mas a Bíblia vai falar o profeta Eliseu, ele fala assim: o que você tem em casa? O que você tem na sua casa? E que a mulher respondeu para o profeta Eliseu: eu não tenho nada a não ser uma botija de azeite. Para Deus fazer um milagre, é necessário a gente ter algo, nem que seja um pouquinho, porque o Senhor multiplica. Aleluia. Ela obedeceu, mas o profeta também falou: vai os seus vizinhos, pede vasos emprestados. Eu vou chegar até onde Deus está me direcionando. Eu falei vasos vazios. O Senhor usa, o Senhor enche vaso que só está vazio. A Bíblia vai falar que a mulher pediu vazias, ela não pediu poucas, ela pediu muito, porque o professor falou: não pede pouco, pede muito. Porque a quantidade que ela pegasse de vasos, ela ia ter mais vasos para encher. A Bíblia vai falar, o profeta falou: depois que você pegar aqueles vasos, você vai até a sua casa, fecha a porta sobre si e sobre os seus filhos e derrama o azeite em todos os vasos que aí está que você pegou. Ela foi, pegou os vasos e os encheu. E o vaso foi se multiplicando. Aleluia. Por que tinha que ser vasos vazios? Porque o Senhor, ele só enche quem não tem nada, quem está disposto a ser enchido pelo Espírito Santo. Não adianta eu estar meio vazio de mim e querer que Deus enche. O vaso tem que estar vazio. Aleluia. E quem está cheio do Espírito Santo tem a mente renovada. Tem a mente renovada. Porque quando você está renovado, aquele que mente não mente mais, aquele que é, matava não mata mais, aquele que fazia aquilo que não agradava ao Senhor não faz mais. Porque está com a mente renovada, está cheio do Espírito Santo. É necessário a gente estar vazio das nossas vontades, do nosso querer,
Aleluia. Não adianta, o Senhor diz assim, se você quer ser cheio do Espírito Santo, é necessário você estar vazio dessa vontade, do seu querer. A Bíblia vai falar em Gálatas, não vivo, estou crucificado com Cristo. Não vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E aquilo que eu vivo na carne, eu vivo pelo Senhor, pela fé em Cristo Jesus. Você quer ser cheio do Espírito Santo? Esteja vazio do seu querer, da sua vontade. Não é com a sua vontade, do seu querer. Atos capítulo 2. Eu já vou concluir a mensagem. A Bíblia vai falar que estavam orando em comunhão. E de repente, lá tinha muita gente, irmãos, muita gente. Mas muitos que duvidaram, que estavam demorando que o Espírito Santo descer, muitos saíram, só ficaram, aleluia, 120 pessoas, buscando o Senhor. Eles acreditavam, eles tiveram fé que o Espírito Santo ia descer. E quando o Espírito Santo desceu, em Atos capítulo 2, a Bíblia fala que veio no céu um som e veemente e impetuoso que encheu a casa em que estavam todos assentados. E foram vistas por eles línguas como que de fogo. E começaram a falar em outras línguas. Aleluia! E muitos que estavam lá, o Senhor permitiu que eles conseguissem entender. O Senhor também derramou ali o dom de interpretação de línguas. Eles entenderam que eles estavam falando as maravilhas de Deus, do Senhor. Mas muitos que estavam ali, irmãos, duvidaram, começaram a debochar, a zombar, falando que aquilo é vinho, que falaram que aquilo é mosto. Mas Pedro, cheio do Espírito Santo, impulsionado pelo Senhor, começou a pregar a palavra. Pedro, interessante que Pedro não sabia falar, não sabia se expressar, não sabia, não tinha sabedoria, ele só sabia ir de pesca. Mas quando o Espírito Santo o encheu, o Espírito Santo deu para ele ousadia e fez ele lembrar do que Jesus tinha pregado para ele e para os discípulos. E começou a pregar a palavra. Cheguei a um ponto no tema da palavra que eu tenho me dado. Quer pegar a palavra? Seja cheio. Quer curar? Quer ter autoridade? Seja cheio. Pedro pregou a palavra. Espero que o Espírito Santo, porque o Espírito Santo fez lembrar do que ele ouvia. E muitas almas se renderam ao Senhor. Mas também, eu vou dizer algo aqui. Quem é cheio do Espírito Santo é perseguido, é apontado, é caluniado. Capítulo 2, eles foram cheios, revestidos de poder pelo Espírito Santo. Atos capítulo 3 vai falar que houve um milagre. O Senhor deu autoridade, deu dom de cura, aleluia, interpretação de línguas. O Senhor deu a cada um dom do Espírito Santo.
e muitos que duvidaram, não estavam em espírito, porque a Bíblia fala, aquele que está em espírito entende as coisas espirituais, e aquele que não entende, aquele que está na carne não entende as coisas espirituais. Para você entender as coisas que as coisas espirituais, é necessário você estar em espírito, em comunhão com Deus, em santidade. Santidade é você santificar, é você se separar do pecado. Se separa. Não esteja, aleluia, se contaminando com o pecado. Porque o Senhor ele quer te encher do Espírito Santo. Ele quer te encher. Ele quer trazer o avivamento para o Brasil. Mas é necessário a igreja do Brasil estar em oração. Quer ser curado? Esteja em oração. Quer ser, quer ser usado pelo Senhor? Esteja em oração. Quer ser o instrumento de Deus? Vai na oração, na busca constante. Porque o Senhor vai te encher. Não adianta querer pregar e não ter o som do Espírito Santo, não ter aleluia, a ousadia que vem do Espírito Santo. Se eu quero pregar, eu tenho que estar em comunhão com Deus, em oração, e não se misturar com as trevas, porque aquele que está na luz tem que fazer diferença. Em 1 João, se não faz memória, vai falar que a luz dissipa as trevas. Se nós estamos na luz, nós não devemos se contaminar com as trevas. Nós devemos trazer a luz às trevas, fazer diferença. Aleluia. Capítulo 3. Quando Pedro e João, aleluia, Pedro e João, seu pai memória, estavam indo até o templo orar na oração. Aleluia. Lá a Bíblia vai falar que tinha um homem coxo, um aleijado, aleluia, que estava ali, aleijado desde o ventre. E todos os dias, todos os dias ele é levado para aquela porta chamada famosa do templo, para pedir esmola. E quando Pedro e João chegou até aquela porta, até aquele coxo, aleluia. A Bíblia vai falar que, como de costume, ele pediu esmola. Pedro, cheio do Espírito Santo, olhou para ele e disse, olhe para nós. Ele o coxo achou que ele ia dar esmola para ele. Aí Pedro disse para ele, eu não tenho ouro nem prata, mas o que tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. E Pedro pegou a mão dele e o ajudou a levantar. E ele foi curado. Ele começou a dançar e a pular, dançar na presença do Senhor, porque ele foi cheio do Espírito Santo. Aleluia! E muitos olhavam aquela situação, começaram a perseguir a igreja. Não tinha como eles falar algo contra a igreja, porque eles viram aquilo, eles viram o milagre na frente deles. Aleluia! E no capítulo 4, a Bíblia vai falar que a igreja começou a ser perseguida e o Senhor ouviu o clamor da igreja. A igreja diz, Senhor, estão nos perseguindo. Aconteceu um milagre aí no templo, e agora estamos perseguindo aí o Senhor, o Espírito Santo de Deus. Aleluia, os encheu e os renovou. Aleluia. Glória a Deus. Deus tem renovo para quem está sendo perseguido, aquele que está fraco vai estar forte novamente. Aleluia.
o Espírito Santo ele vai ouvir o seu clamor. A Bíblia vai falar que a oração de um justo faz muitos seus efeitos. Se você está sendo justo diante do Senhor, está clamando, ele vai ouvir o seu clamor e vai te atender, ele vai te renovar nesta live de hoje. Eu sempre digo, não coloque expectativas no pregador. Coloca o seu foco em Cristo. Porque eu também preciso viver essa palavra que eu estou pregando. Porque não é só falar, mas é viver aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração, é aquilo que eu estou transmitindo para os irmãos. Novamente, quer ser curado, ore. Quer ser usado pelo Senhor, quer ser cheio do Espírito Santo, quer que a porta se abra, quer que o Senhor faça um milagre na sua vida. Vai na oração, no jejum, na consagração, se separa, fique em santidade. Se separar não é você ficar sem conversar com as pessoas, você ser amigo. Não, não é isso. Se separar, se santificar, é você ficar longe do pecado. Porque muitos acham que a santificação é ficar longe, não está em comunhão. Mas é o seguinte, tenha comunhão com seus irmãos, converse com eles, mas não se contamine com o pecado. Aleluia. Amém? Essa palavra que Deus tem colocado no coração, eu agradeço a Deus por essa oportunidade. Segundamente, a irmã Luziar, que nos convidou, Deus abençoe. Quando precisar, é só entrar em contato aqui, que a gente vai estar aqui novamente. Amém? Deus abençoe. Amém, irmão. Irmão, vou louvar um louvor. Depois desse louvor, nós ora saindo, tá bom? Glória a Deus. Se tudo tá difícil, a multidão cansou. Ainda falha e nunca falhou. Se a luta é muito grande, ela fez perder a fé. Meu Deus, ainda na guerra, peleja por você. Levanta os seus olhos e vê sobrenatural. Tem promessa de Deus, vence o mal. Levanta os seus olhos e vê sobrenatural. Tem promessa de Deus, vence o mal. Vence o mal, não morrerei. E quando a promessa nos cumprir, e tem promessa de Deus, não morre não, desiste não, tenha fé, a fé de Abraão. Morrerei, e quando a promessa nos cumprir, e tem promessa de Deus, não morre não, desiste não, tenha fé, a fé de Abraão. Aleluia, glória a Deus. Está difícil, a multidão cansou. O meu Deus ainda não falha e nunca falhou. Se a luta é muito grande, ela fez perder a fé. O meu Deus está na guerra, peleja por você. Levante seus olhos e vê sobrenatural. Que tem promessa de Deus, vence o mal.
Levanta os seus olhos e vê a sobrenatural. Que tem promessa de Deus, vence o mal, não morrerei. E quando a promessa nos cumpre, promessa de Deus, não existe não. Tenha fé, a fé de Abraão, morrerei. E quando a promessa nos cumpre, e tem promessa de Deus, esse mas não existe não. Tenha fé, a fé de Abraão. Levanta os seus olhos e vê o sobrenatural. Que promessa de Deus vence o mal. Quero agradecer ao irmão que deixou a palavra, louvor e adoração. Para a glória de Deus, quero agradecer a ele em nome de Jesus. Para a glória de Deus, foi bênção do céu essa noite com Jesus. E glória a Deus, vamos orar agradecendo por tudo. Senhor Deus, Pai, obrigado, Deus, essa noite com Jesus, por então, Senhor, que deixou a palavra, louvor. Para também, irmão Fernando, Senhor, vai ser por a gente, cada um dos servos está aqui, Pai, no começo até agora, Pai. Em nome de Jesus, Pai, protege cada família, Pai, família de dono, família projeto do Senhor. Pai, Senhor, Deus de livramento, Senhor, Deus de vitória, Deus de já, Pai. Obrigada essa noite abençoada, Pai. Dá uma noite de Pai, uma noite de já na vida de cada um, Pai. Aqui está precisando de um milagre, de uma cura, Pai. Vai curando, vai fazendo a tua vontade, Pai. E eu quero, Senhor, tudo aqui, está tudo na tua mão. Faça a tua obra, Pai. E eu quero essa noite for uma noite abençoada, uma noite de já, Pai, na vida de cada um, Pai. Eu entrego na tua mão cada família. Família tem dono, em nome de Jesus. Amém, amém, irmão, glória a Deus. Aleluia. Quero agradecer a você em nome de Jesus. Fica na paz, em nome de Jesus. Amém, Jesus abençoe.